Salve, salve, galera! Feliz Natal a todos e todas que estão nos assistindo. Esse é o TinoCast, o podcast da indústria criativa do sul do Brasil. O TinoCast é um podcast parceiro do grupo DDD53 e estamos gravando aqui no Alma Studios. Alma e Vida Ideias e Criações. Ajudamos pessoas e empresas a produzirem materiais que gerem valor. Quero começar agradecendo, como sempre começa, aos nossos apoiadores. Zós Cervejaria, que estamos com a Amber Lager hoje, e Tapas, que pra mim é a minha favorita. Depois a gente pode falar das nossas favoritas. Vou dizer pra vocês, onde é que vocês nos encontram? No YouTube, no Spotify e no Apple Podcast. Viu, escutou, teve contato conosco, já começa a nos seguir, compartilha com os amigos, faz um murmurinho, porque é burburinho, né? Burburinho. Auê pode ser. Faz um auê, ho, de galera de Natal. E aqui na tela tá aparecendo o QR Code que vai lá pro nosso Instagram, já começa a nos seguir lá no Instagram. Tem diversos recortes de todos os episódios já gravados. Agora eu tenho um convite para te fazer. A gente começou uma campanha e se você quer ser um atinado master e fortalecer a indústria criativa de Pelotas e região, com contribuições a partir de R$15, acesse esse link aqui e você vai estar participando da nossa campanha do Apoia-se. Quanto maior for a sua vontade de apoiar, maior será a sua recompensa. Você pode ver as modalidades aqui, escolher como participar. Então pode ser mensal, pode ser uma vez, pode ser 20 vezes, todo ano, todo dia, toda hora, nos ajudando aqui a custear esse projeto que é desenvolvido por mim, pelo Alma Studios, pela Flávia e pelo Cuca, que é uma ideia que a gente está amando fazer, mas com certeza a ajuda de vocês vai ser muito bem-vinda, principalmente porque a gente tem muitos custos. E aí, se você que é um atinado e quer apoiar esse projeto, então entra nesse link aqui, ou nesse link, aquela câmera lá, esse link que está na sua tela, e se torne um atinado conosco. Hoje o assunto é um dos meus mais... Olha, eu tava esperando assim, ó. Hoje vai ser uma consultoria, tava falando aqui já. Respaldo jurídico. Vocês dominam todos esses assuntos? Direito autoral, uso de imagem, quando buscar um apoio jurídico, contrato de trabalho, contrato de prestação de serviço, sou MEI, sou ME, sou CLT, o que é vantagem? E nós tomamos a decisão de nós três TinoCasters falar e trazer um convidado super especialista. Guilherme Monks. Guilherme, advogado corporativo, empreendedor, sócio do MZ Advocacia, formado pela UFPEL, pós-graduado em Direito Tributário pelo IBET. Isso. MBA em Operações Tributárias pela Estácio, diretor jurídico do Pelotas Parque Tecnológico, professor da pós-graduação em Direito Tributário Empresarial da USPEL. Que é isso, hein? E o melhor, autor do livro Negociação, Como Criar Estratégias para Acordar. Seja bem-vindo, Guilherme. Muito obrigado pelo convite, é uma satisfação estar aqui conversando com vocês. Vamos ver o que eu posso ajudar aí com a minha experiência desses 20 anos trabalhando com esses assuntos. A tua frase. Feito é melhor do que perfeito. Teu arroba? Ou do escritório? Guimonks. Guimonks. Com CKS Monks. CKS Monks. O nosso editor vai colocar aqui na tela. Hoje, então, como eu já falei, tá esse trio, o trio idealizador desse projeto. E eu tô de Papai Noel aqui, né? Personalizado já de episódio de Natal. Feliz Natal, Alan. Feliz Natal. Feliz Natal. Amigo secreto, a gente vai fazer entre nós três? Vamos. O primeiro que revelar, a gente já sabe os outros. Não tem graça. Daniel Cuca. Chuchu é um abacaxi que passou pelo jurídico. Boa. Gostei. Que pensão. @Cuca em comum. Gostei. Ele é fenomenal, gente. Eu vou fazer uma frase séria, então. Nossa, o meu é mais ou menos. Se eu tenho uma marca e não registro, ela é minha? Flávia, arroba, né? Arroba Flávia X Marcos. Como é que que eu tenho que dizer mesmo? Pergunta boa com resposta complexa. Vamos olha aí, ó. Podemos começar com essa aí. E o que você está omitindo agora pode ser cobrado com juros no futuro. @Alan Miguel Gonçalves. E vamos começar com o Gui respondendo essa pergunta aqui. Então, se eu tenho uma marca e não registro, ela é minha? Depende. Como tudo no direito, depende. A questão é o seguinte. Quando eu crio algo, aquilo é uma manifestação intelectual. Então, aquilo decorre
do meu espírito criativo e pelo direito brasileiro isso é uma manifestação da minha personalidade. Se eu crio uma música, um texto, faço um desenho, enfim. Se eu invento, então, uma marca, o direito autoral daquela criação, pela Lei 9.610, é meu, tá bem? Então, se ninguém mais se adiantar e buscar o INPI e registrar na minha frente, por essa questão legal, sim, a marca é minha. Só que é o seguinte, aqui no Brasil a gente tem um caractere constitutivo do direito exclusivo de usar a marca. Veja, a gente não pode confundir. Não é que eu tenho o caractere constitutivo de ter criado a marca. Não, ela já existe. Mas quando eu vou no INPI e registro, eu passo a ter o direito exclusivo de utilizá-la e poder cobrar royalties, ou seja, me remunerar quando outros a utilizam. Tá bem? Então a questão depende por quê? Se eu crio uma marca e ninguém registrou, eu também não o faço, mas a uso de fato, sim, ela é minha. Agora, se eu crio uma marca, uso ela de fato, mas outra pessoa, outrem não dá, né? Vai lá no INPI, Instituto Nacional de Propriedade Intelectual Industrial, e faz o registro, essa pessoa pode me notificar, me exigir que eu pare de usar e ainda me cobrar uma indenização pelo uso indevido. Então é óbvio que esse meu depende é enviesado para te responder que não. Porque o ideal, até porque o custo é bastante baixo aqui no Brasil, é fazer o pedido de registro da marca para poder ter essa segurança. E a gente também não pode esquecer que o registro ele é dentro de cada país. Então, se eu quero transcender fronteiras, internacionalizar uma marca, eu tenho que procurar o registro na Comunidade Europeia, nos Estados Unidos, na Ásia, na China, seja lá onde for, que eu quiser ter a proteção. Salvo para aquelas marcas que transcendem essas barreiras e são chamadas de notoriamente conhecidas. O Brasil é signatário de alguns pactos, Pacto de Viena, Convenção de Paris, e reconhece essas marcas, mesmo que estrangeiras. Então, vamos supor que a Coca-Cola não tivesse feito pedido de registro aqui no INPI. Mesmo assim, ela já teria a proteção, porque ela transcende, porque habita a mente de todas as os nossos lares nos natais. Exatamente, especialmente do Natal. E o Papai Noel é vermelho por causa da Coca-Cola, né? Então, respondendo sendo bem pragmático, não custa nada ter que ir lá fazer o registro. Até porque, inclusive hoje de tarde, eu estava atendendo uma startup e o primeiro questionamento que eu gosto de fazer é o seguinte, olha... Antes de pensar em marca, em nome de produtos, a parte de tecnologia, a primeira coisa que você tem que fazer é entrar, botar no Google lá, marcas, que é a parte oficial do procedimento eletrônico lá do INPI. E procurar dentro das classes se eu vou conseguir ter sucesso no registro daquilo. Então depois eu invisto tempo, ganho escala, o negócio está dando certo, recebo uma notificação para parar de usar. Lá no escritório, isso é um problema recorrente. A gente teve casos relevantes já. Por exemplo, posso falar porque esse assunto está resolvido, mas a gente atuou, por exemplo, numa farmácia conhecida aqui em Pelotas, que era a Farmácia Natura, e ela teve que mudar o nome por causa dessa falta de cuidado, né? Então, não custa nada. Olha, aliás, custa muito pouco para quem está no Simples Nacional, uns R$300, eu acho, de despesa, fazer o registro, Flávio. Então, não sei se eu consegui te responder. Então vamos esgotar esse assunto, né? Antes da gente passar para próximos, porque eu tenho coisas para conversar sobre esse assunto. Eu, durante a minha trajetória na agência, a gente passou por diversos períodos e processos com relação a marcas, né? Frequentemente nos ligam para dizer que alguém já está usando a nossa marca, é um escritório de advocacia que quer nos defender de alguém que né? E tem uma máfia aí. Tem um mercado negro. Um mercado de escritórios de advocacia que eu não sei se eles ficam monitorando cada vez que alguém entra. Quando a nossa agência chama Incomum, mas anteriormente a gente se chamava Insight e teve uma época que a gente era Qualitas Insight porque a gente fez uma fusão. Tu acredita que tinha gente nos ligando pra dizer que alguém queria registrar Qualitas Insight? Eu falei, não pode ser esse nome de merda. Não pode ser que alguém queira registrar esse nome igual. E nunca teve. Eu pegava na época do telefone, né? Que as pessoas ligavam ainda, né? Eu, não, mas muito obrigado, tá, não sei o que. Nunca deu nada. Então me fala um pouco sobre esse mercado dos escritórios de advocacia. Assim, ó, isso é uma praga, né? O ser humano tem essa mania de inventar problema para vender solução. Aliás, podia ter sido a minha frase, né? Não invente problema para vender solução. É a pior coisa que pode acontecer. É o seguinte, essas questões de direito marcário, elas são publicadas num documento que chama RPI, Revista de Propriedade Intelectual. É como se fosse o diário oficial, entre aspas, das marcas.
Então, existe sim um pessoal que fica o tempo inteiro monitorando cada vez que alguém deposita um pedido de marca para ficar analisando se já existe uma marca, oferecer a defesa para quem já tem, ou vender algum serviço, ou assustar quem realmente está fazendo, ou inicialmente está fazendo o pedido. E a gente tem que ter em mente que é o seguinte, a gente tende a ter muito medo do que a gente não conhece. Olha, outra frase que eu podia ter feito. Tu tá impossível uma máquina hoje. de frase. E isso é muito verdade no direito empresarial. É por isso que um dos nossos trabalhos na nossa firma é empoderar o cliente nessa parte educacional do direito. Para separar o joio do trigo. A grande maioria dos problemas são baboseira. A grande maioria, não tenho medo de dizer. É fácil eu assustar alguém com algo muito relevante e valioso que é a marca. O cara pensa assim, eu vou pra garantia, eu vou contratar, eu vou fazer isso. Né? Sendo que se conhecesse o cenário, não ia ter tanta preocupação. Então, existe sim esse problema e o que a gente recomenda é procurar assessoramento sério. Especialmente procurar aquele advogado que já conta com a tua confiança, que tu já conhece, ou uma banca conhecida por trabalhar com esses assuntos. Procurar se informar. É um assunto que hoje quem quiser se informar sobre isso pode ouvir vários podcasts, pode assistir vídeos no YouTube, tem muito texto bom na internet. E isso vai dar uma desmistificada sim. Mas eu te respondo sem medo de errar que isso é uma praga, isso acontece muito. E a gente passa respondendo isso para os nossos clientes. Nós temos várias empresas que são nossas clientes continuadas, a gente funciona como o setor jurídico delas, e toda hora chega e-mails, chega mensagem no WhatsApp, até ligações mesmo. As pessoas ainda fazem ligações hoje, né? Exatamente com esse aspecto, querendo incutir o medo, querendo incutir o receio para vender algo. A Incomum registrou uma marca que a gente tem um produto lá que chama Plano de Voo. Que é um produto de branding, é um produto de uma entrega de marcas, tá? E a gente tinha uma temática de aviação, que era um tema da agência, então a gente criou esse nome e entramos com solicitação de registro na categoria de comunicação, que o nome do negócio é 41, não sei qual. Nas classes lá de comunicação de Viena. Na classe, E aí entramos com um escritório que nos presta esse serviço, que é do Rio até, que é um escritório de uma pessoa só. E aí veio uma... Como é que chama? Uma oposição. Exato, perfeito. De um curso de aviação que chama Plano de Voo. Escola de Aviação Plano de Voo. E o cara, numa categoria diferente. E aí nós entramos com... Tem que fazer a defesa, com defesa e tal, e o INPI negou a defesa. Ele aí não foi registrada a marca. Não foi. Eu recebi uma notificação extrajudicial dos advogados dessa escola. Aí eu fiquei pensando, cara, o dono dessa escola não sabe que os advogados dele entraram com isso, ou se sabe, foi mal orientado, porque, cara, a gente é numa categoria totalmente diferente, a gente não vai competir com o cara, a gente não tem nada a ver, o cara é local lá. Né? É que hoje em dia eles usam ferramentas de tecnologia para fazer mapeamento de tudo que é palavras que possam ser parecidas com o radical ou pedaços. Não, é idêntico. E automaticamente sai apresentando a oposição de todo mundo, mesmo que o cliente não tenha pedido. E eu fiquei pensando, cara, o escritório de advocacia desse cara deve estar de esquema com o meu. Só pode ser. Porque cada vez que tem que fazer um recurso, eu pago. Eles estão ganhando. Não, vou fazer assim, só pode ser, eu te deixo meu cartão agora na saída do Não, já troquei de escritório. Já troquei. E Guilherme, como é que funciona essa questão de categorias, assim, né? Para quem quer registrar uma marca? Isso, o escritório faz uma busca a partir de um determinado setor ou um determinado tipo de serviço ou produto? Pode ter o mesmo nome sendo categorias diferentes? Como é que funciona? Uma convenção internacional da qual o Brasil é signatário há muitos anos que segmenta as atividades econômicas em classes, em números. Eles vão aumentando de setor, ficando cada vez mais específicos. Então, a regra geral é que a proteção de uma marca mista ou nominativa ou figurativa, isso é importante eu referir para as pessoas entenderem. O que é uma marca nominativa? É só o nome, o escrito. É a mais poderosa que tem, porque aquela expressão desenhada de que forma seja, que fonte que seja, eu tenho a proteção. Existe a marca figurativa, que é só um desenho. E existe a mista, que é a menos poderosa de todas, porque eu só tenho a proteção daquela expressão naquele grafismo. É o que normalmente se consegue, porque já existem muitas marcas registradas. Mas, Flávio, para não fugir da tua pergunta, essa análise, inclusive, a própria pessoa pode fazer sem um escritório. A gente incentiva isso.
O site do NPI é bem amigável e eu consigo dizer a marca que eu pretendo e eu consigo dizer a classe de pesquisar pela atividade. Por exemplo, agência de publicidade. O sistema ele vai me mostrar a classe e eu já consigo olhar. Ou eu posso pesquisar só pela marca, vai aparecer todas, e aí eu vou lendo as classes para saber se tem alguém numa outra, se tem alguém na mesma. Mas te respondendo, obviamente, quando a gente vai fazer esse trabalho marcário de registro, a primeira coisa que a gente faz é isso, é para validar, para antever para o cliente se ele vai ter algum sucesso ou não com o pedido do registro, a gente nem faz. Porque aí existem muitas questões jurídicas no registro, porque assim, eu não posso, porque existe um princípio na LPI, na Lei da Propriedade Industrial, registrar uma marca que eu não uso efetivamente só para ficar vendendo ela depois. Existe um princípio que exige que a marca seja efetivamente usada economicamente, né? Então, isso também acontece. Às vezes, alguém vai lá mal intencionado e registra várias marcas em várias classes, sabendo que alguém até tem aquele negócio e vai ter que fazer um pagamento de royalties, algo assim. Então, o que a gente faz? A gente ingressa em juízo com uma ação anulatória, né? Muitas vezes na Justiça Federal, contra o próprio NPI, para anular o registro, comprovando que o titular daquele direito marcário não o utiliza economicamente efetivamente. Então, existem várias discussões que podem ocorrer. Por isso que, quando as coisas são simples, eu simplesmente deposito, recolho a guia, faço processo eletrônico, é publicado na RPI, abre um prazo de 60 dias para oposição. Se não houver oposição, vai para os técnicos de NPI, algo em torno de 6 meses a marca é deferida. Se tiver tudo ok. Agora, quando há oposição, qualquer terceiro que viu na RPI e achou que a marca ofende a sua, ele pode apresentar a manifestação. E aí o processo demora mais, porque aí quem depositou tem que fazer a defesa, vai te esperar essa análise, cabe recurso, né? Entendi. E aí o processo tende a demorar um pouquinho mais. No teu escritório hoje, quais são os casos que vocês mais atendem? Eu tenho mais uma pergunta só de marca, posso fazer? Pode, claro. Porque eu tenho um caso, há muito tempo atrás, a gente criou uma linha de óleos para Ergovel, né, que se chamava Natural. E eu me lembro que na época eles tentaram registrar e natural é uma palavra que tu não pode registrar porque é tipo domínio público. É o que a gente chama de marca fraca. Aqui no sentido, não é que o nome é ruim, não, o nome é bom, enfim. Mas ela é fraca porque várias pessoas poderiam, num raciocínio singelo, ter aquela ideia, ou ainda uma palavra do vernáculo utilizada na comunicação que eu não posso me apropriar. Entende? Poderia num contexto, por exemplo, natural, healthy, oil, sei lá das quantas. Aí eu tô criando um contexto específico. Mas eu não posso, por exemplo, registrar a marca 3, porque 3 já designa um número. Então a própria lei tem tudo que é registrável, que não é... Existe a jurisprudência do próprio NPI, mas isso, Flávio, a gente consegue antever. Já para não ficar perdendo tempo. Até para não gastar energia em algo que não vai ter proteção. E vejam, às vezes, o que o cliente quer fazer, ele não precisa do registro da marca. Ele pode querer usar isso numa feira, num evento, um produto que não é perene. Então, às vezes, vale a pena não ter esse cuidado com o registro, né? E aqui eu só faço um pequeno gancho. Eu te respondo o que tu questionasse, que é o seguinte... Não é só marcas que o direito de propriedade intelectual se envolve. Eu também tenho invenções, modelos de utilidade, design, né, que são desenhos industriais. Isso tudo envolve registros. Por exemplo, invenções são patentes. Só que hoje nós vivemos num avanço tecnológico tão grande que muitas vezes não faz sentido para as corporações, para as companhias, fazer o depósito da carta patente, porque aquilo vai se tornar obsoleto antes de eles conseguirem. Né? Então é por isso que às vezes as companhias têm 500 patentes depositadas e daquelas 500, às vezes 2 ou 3 daquela tecnologia vai se fundamentar, porque quando eles têm um insight lá muito antes de ver se tem até um MVP, por exemplo, né, que é um mínimo produto viável, eles já fazem um pedido de depósito. As empresas de tecnologia grande, vocês vão ficar abismados com o que eles têm de depósito de pedido de patente, por exemplo. E essa prática eles também fazem com marcas. Por exemplo, vão ter evento que poderiam... Isso era uma pergunta que eu ia te fazer, porque às vezes a pessoa abre um negócio de uma maneira muito caseira, assim, e o negócio vai crescendo. E eu acho que é comum, quando ele toma uma proporção maior, que eu penso em registrar, eu não consigo.
Perfeito. E aí eu acabo tendo, poxa, agora que eu consegui me estabelecer... Aí tem que trocar de nome. Eu tenho que trocar de nome porque o nome que eu construí e que agora eu vi que deu certo e que vale a pena, valeria a pena eu registrar, eu não posso registrar. É o que geralmente acontece. Né? É o que geralmente acontece. Para vocês é uma oportunidade de trabalho, mas mas não é o aconselhável, porque o cara constrói uma trajetória em cima de uma marca, né? E aí tem que jogar fora aquilo. E eu tenho outra coisa importante, não sei se vocês se deram conta, mas existe uma dicotomia com o domínio na internet e redes sociais, que são coisas que não conversam. Eu posso ter o registro de uma marca e não ter o domínio. No entanto, já se sedimentou uma jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça dizendo que se eu tenho um portal, um site, um negócio envolvendo aquele domínio muito relevante, que é notoriamente conhecido, e um outro vai lá e registra só depois inventa qualquer atividade econômica, a ação seria julgada procedente para quem tem o domínio e de fato usa. Tu consegue provar que esse nome já era usado por ti há mais tempo. Isso aconteceu, por exemplo, com a Gol Linhas Aéreas aqui no Brasil. Tinha um cara que se adiantou, pegou o domínio e tiveram um problema enorme. Tanto que no início era Voo e Gol, porque eles não podiam. Várias empresas que a gente viu, vocês nunca notaram que às vezes o domínio não é a marca. Sim, por exemplo, a Growth, empresa de suplementos, se vocês têm o hábito de comprar, eu compro lá o Whey, enfim. Não. Eu vi que tu usava. Tô muito forte. E o site deles é G Suplementos. Eu nunca questionei porque eu tive a oportunidade de trabalhar com eles. Mas provavelmente seja porque eles não conseguiram fazer um registro ou não tiveram acesso lá no CGI ao domínio. Então o empreendedor tem que estar atento a isso. Tem que fazer o trio ali que a gente chama. De pesquisa. Redes sociais e ter as arrobinhas, os nomes lá corretos. O registro dos domínios, às vezes exagerar, pegar aí com várias variações, .ind, .edu, várias coisas, né? E o registro no NPI. Porque às vezes eu posso ter problemas mesmo tendo o registro. E hoje, de novo, eu atendi um outro cliente que está criando uma plataforma muito legal, a SW Music, que conecta músicos. É um software muito bacana. E eles têm esse processo e tal. E eles estavam me questionando que tinham recebido uma orientação, que era muito importante ter o nome fantasia no contrato social de criação da limitada. Isso é um mito, sabiam? Isso não muda nada. A junta comercial, a única coisa que ela vai olhar é o nome empresarial e ver se esse nome já existe nas suas bases, no estado. Se não existir, ele vai aceitar. Eles nem vão olhar se eu estou escrevendo ali dentro um nome fantasia. Aquilo só vai servir de prova que eu de fato pretendo usar. Vocês entendem? E às vezes o empreendedor acha que por ele colocar um nome fantasia no contrato social, no estatuto de uma SA... vai se antecipar alguma coisa no futuro. E aí ele se joga nas cordas. Não, eu já tenho a prova de que aquilo ali não outorga nenhum direito de proteção. Né? Não custa nada colocar. Mas eu não posso ficar achando que eu tenho que fazer só isso. Esses clientes são pessoas bem atinadas e eles já fizeram o pedido do registro. Tá vendo? Ele é atinado, esse cliente, tá vendo? Sim. Antes de responder a pergunta que eu te fiz para falar um pouco do teu escritório, ainda de marca, indo pro campo do design, tá? Eu crio uma marca, dou pro meu cliente e não tenho um contrato formal com ele. Sim. Até que ponto... eu tenho direito sobre essa marca? Até que ponto eu posso dizer, bom, a partir de agora tu não pode usar essa marca mais? Sim. Porque tem a questão do autor relacionado à criação, principalmente pela primeira frase que tu disseste ali, né? Em relação à construção de algo. E onde pode ter uma disputa de poder por uma marca? Vamos supor, tá? O cara da marca que criou a Nike. Sim. Ele foi lá, depois a Nike viu, pagou X dólares, essa marca é 100% minha agora. Foi uma mulher e ela recebeu $30 na época. Tá, é isso. Porque eles já viram que era um negócio. Swoosh é aquele desenho. Foi uma senhora. Assim, esse caso é interessante, porque eu li no livro do Phil Knight, anos depois, para premiá-la, ele deu ações da companhia da Nike e hoje ela é milionária por causa disso. Ele foi muito grato a ela, né? Pagou $35. Aquela marca é sensacional. É um simples movimento. Te respondendo, assim, olha só, cara. A gente tem que fazer um corte cognitivo importante. A criação autoral, como eu já disse, decorre da manifestação da alma da criação humana. Então, se eu invento algo, aquilo moralmente é meu. Mas se o cliente me contrata para eu criar uma marca para ele, mesmo que eu não tenha um contrato escrito, tacitamente se entende que é evidente, porque é da gênese do nosso negócio, que a marca é dele, os direitos econômicos. Então, quem criou moralmente é o autor. Mas os direitos econômicos marcários para usar é do cliente.
salvo se eu virar a lógica. Então aqui, nesse caso, decorre de um princípio da boa-fé subjetiva, que a gente chama, e objetiva, que é as partes têm que querer o bem comum do negócio jurídico firmado. Então eu não posso depois vir dizer, não, fulano, fui eu que criei, é minha. Não, os caras vão dizer, mas como? Eu te paguei pra tu criar a marca pro meu negócio. Que conversa é essa? Agora então, eu quero porcentagem. Exatamente. Porque tá dando muito certo. O que tu tem que fazer é virar, fazer um contrato escrito referindo que parte ou todo o direito econômico decorrente daquela criação, mesmo que seja para o cliente, é de quem criou. Aí isso tem que estar escrito. Se ficar verbal, se for tácito, se entende que os direitos econômicos são do teu cliente. A gente coloca nos nossos contratos com os clientes que todas as criações realizadas, nem precisaria pôr, né? Pela agência, com a finalidade ali do contrato, Sim. São e permanecem sendo de autoria da agência, Perfeito. né? E que a agência cede por tempo indeterminado para o cliente aquelas coisas. Porque o que acontece? A gente não cria só marcas. Sim. A gente cria um anúncio. Esse anúncio foi criado com a finalidade de ser publicado hoje no jornal. Ele não foi criado com a finalidade infinita de ser utilizado. É muito importante isso que tu tá falando. Essa cláusula é perfeita, bem escrita. Quem criou isso pra vocês fez um trabalho competente. Foi o ChatGPT. Não existia. Só por quê? Eu vou dizer por que isso é importante. Porque pode ser que o cliente faça um mau uso da criação e o autor não queira, ele se envergonhe daquilo. Você imagina que eu crio algo e depois é utilizado por uma finalidade racista ou que coloque em risco o desenvolvimento social, algo que vai contra os meus valores. Então essa cláusula tem que deixar claro que para aquela finalidade daquele core business específico é livre o uso econômico do cliente por termo determinado. Mas caso use para uma outra finalidade que não respeite isso, por exemplo, imagina se ele for pegar aquilo e fazer alterações, não respeitar o manual que vocês usam de criação, porque aí, na verdade, eu estou avacalhando a criação do profissional. Então, essa regra é importante. E eu tenho um contrato com o cliente, que é por um tempo. Algumas peças são efêmeras, elas acabam depois do seu uso, outras são mais duradouras. E, às vezes, a gente pode romper as relações de uma maneira não amistosa. E aí, se o negócio for assim, eu também vou ser duro. Perfeito. Com os meus direitos. Agora, a gente nunca encrencou com ninguém assim, então se o cara quer usar depois, a gente geralmente permite, não tem problema. É que talvez assim, ó, uma das finalidades do contrato, Cuca, é o seguinte: o contrato bem feito, ele não serve para resolver um problema já instaurado. Ele serve para exortar as partes, exortar no sentido de avisar antes quais são as regras do jogo para que a criatura nem descumpra. Evite. Então, se eu tenho essa regra no contrato, talvez tu nunca tenha tido problema, porque tá escrito lá. Os caras dizem, olha, nem vamos inventar moda aqui, porque eles vão vir para cima. Já tá pactuado. Eu ainda ponho a lei. Eu ponho a lei segundo a lei do direito autoral brutal. É por isso que a gente cria acordo de sócio, acordo de cotista. Não é para resolver se os sócios brigarem, é para que eles não briguem. Que legal, cara. Caraca, aulas. Me conta um pouquinho do teu escritório. O que vocês trabalham especificamente? E aí depois vem a segunda pergunta. A gente... Não vou ficar falando muito aqui, porque senão fica parecendo que eu tô fazendo propaganda. E eu vim aqui porque eu gosto muito de conversar sobre esses assuntos e eu admiro muito vocês. Quem quiser conhecer, dá uma espiadinha lá, www.mzadvocacia.com.br. Tem toda a nossa apresentação. Mas nós somos uma firma resolvedora de problemas corporativos. Ponto. É isso que a gente faz na vida. A gente resolve o problema dos outros. Né? Se eu resolvo um problema que faz o cliente ganhar mais dinheiro ou deixar de perder, ele vai deixar uma parte comigo de bom grado, entende a excelência daquilo e fala bem de mim para os outros. É esse o nosso métier. Então a gente atende empresas, como a gente tem um time grande, a gente atende todas as necessidades, salvo raríssimas exceções, das pessoas jurídicas. Então a gente tem uma parte de direito aduaneiro, por isso que a gente tem escritório em Rio Grande, né? Desembaraço de cargas, enfim. A gente já tem direito trabalhista patronal, direito consumidor do lado da empresa, questões ambientais lá da empresa, a parte de direito societário, planejamento tributário, que é o que eu mais me envolvo, que é inclusive o que eu tenho a oportunidade de lecionar nas universidades, né? O meu sócio também. Eu tenho, graças a Deus, sócios muito mais gabaritados que eu, é o Igor Zibet, o Fabrício Cagol e o Sérgio Lipinski, que são sócios do MZ hoje. E a gente lidera esses assuntos. Questões contratuais, questões de recuperação judicial, recuperações de empresa, enfim...
as pessoas às vezes esquecem, ficam achando que o direito, tu faz um monte de corte de áreas e tu fica achando que a empresa vai te procurar só para tu trabalhar naquele assunto. Mas não é assim. O fenômeno jurídico ele é muito mais complexo e ele mistura um monte de coisa. Se você chegar hoje para mim e disser assim, não, eu quero que tu crie um contrato social, nós vamos criar uma empresa aqui que vai regrar esse nosso novo negócio, esse nosso podcast. Aqui, no mínimo, nós vamos ter questões societárias, questões de direito civil, questões de direito tributário, nós temos que fazer planejamento tributário, questões trabalhistas, como é que vai ser a força de mão de obra? CLT, PJ, nós vamos fazer com contratos com autônomos. Então, isso mistura. Então, hoje os profissionais, os advogados de elite, eles entendem isso. Então, o cara que quer ser uma advocacia de performance, ele tem que conhecer muitas coisas e ter experiência do negócio. Porque eu não consigo fazer corte. Aquele advogado antigo dizendo, não, isso aqui eu não trabalho, eu só faço tal coisa, eu procuro fulano. Tu é expulso do mercado. Porque tu não entrega uma solução integrada. O teu cliente está com um problema, ele quer que tu resolva. Você tem que ensinar isso para os médicos, né? Os médicos podiam aprender. Vocês não acham? Várias áreas, né? A área de construção devia aprender também. Tu fica cada um, aí tu... não, a partir daqui é osso, não é mais comigo. A partir daqui é unha, não é mais comigo. Poxa, mas é a minha mão. Hein, Flávia, só que assim, ó, eu entendo, tem toda a razão que tu tá falando. Só que isso dá um puta de um trabalho. Desculpa o termo. Não. Por que acontece? Tu tem que montar o time. Pra tu montar um time, tu tem que pagar, porque advogado... os advogados bons, elas ganham bem. Então, para tu montar um time firme, tu tem que ficar muitos anos tentando enriquecer a banca e tendo uma vida muito simples. Porque até tu ter um esforço, tu conseguir garantir um rendimento bacana para quem trabalha contigo, senão eles saem, tu não consegue criar um time. Entende? Então, esse é um dos desafios da firma de advocacia. Quando ele aprende, ele fica bom, ele vai para o outro degrau que não é mais tu. Mas, eu tenho noção de que tem alguns assuntos que eu manjo mais, que é o que eu trabalho. Agora, tem alguns outros assuntos que eu tenho alguma noção superficial para me sair bem numa reunião, tirar alguma dúvida. Mas se esse assunto vier para dentro da banca, quem vai liderar o caso não sou eu. É uma outra pessoa. Por exemplo, direito marcário, que nós estávamos falando, o sócio líder desses assuntos é o Sérgio Lipinski, nem sou eu. Eu trabalho bastante com isso, mas é ele que lidera, ele toma as decisões mais estratégicas do que eu, porque ele tem mais experiência. Né? Isso faz muita diferença. E a gente gosta aqui no Tino de saber histórias engraçadas dos bastidores, né? A gente fala de economia criativa, fala de bastidores, dos corres da galera. E tudo que a gente está conversando aqui agora, eu tenho certeza que tudo que a gente vai conversar vai ser muito para ajudar gente que está começando, gente que já está no mercado e que já tem uma visão e que pode mudar completamente. E vai mudar, tenho certeza disso. Qual foi o caso mais engraçado que... Engraçado não, mas de uma solução que tu disse, puta que pariu, velho, não tem como fazer isso aqui. Tem algumas? Assim, cara, tem muitos casos assim. Porque, o que acontece? A gente lida com assuntos empresariais e os assuntos empresariais mais complexos são quando eles misturam afetividade, afeto no meio. E normalmente isso acontece em empresas familiares. E 99% das empresas são familiares. Pouquíssimas são profissionalizadas já. Então, eu misturo o tempo inteiro atividade corporativa com questões sentimentais, questões afetivas. E nas negociações, quando eu tenho litígios assim, são muito difíceis. É por isso que eu resolvi estudar tanto esse assunto e acabei escrevendo um livro com a minha experiência, com alguma metodologia que eu experimentei criar e vi que funcionava, para tu conseguir criar soluções negociadas mais estratégicas. Mas eu te respondendo assim, um caso muito engraçado que envolvia isso, foi um caso de um cliente que estava num processo de separação e a esposa dele era sócia. Só que estava tudo bem alinhado, estava tudo certo. Só que ele tinha um calcanhar de Aquiles. Ele tinha uma amante. E essa amante era da firma. Então, ele tratava comigo e com o pessoal lá do MZ como se isso era um segredo. Era um problema. E nós ficamos tentando respeitar, apesar de eu dizer pra ele, olha, enquanto não enfrentar esse monstro de frente e falar a verdade pra tua ex-esposa, nós não vamos conseguir compor um ganha-ganha. Porque nós vamos ficar nessa lenga-lenga e tu tá com tanto medo disso
que tu não tá tomando boas decisões. Vocês vão torrar o ativo numa empresa incrível, não vou nem dizer nenhum detalhe, senão as pessoas vão querer adivinhar. E se eu falar alguma coisa, é uma empresa bem conhecida aqui da região. Já temos pistas. Então, Aqui, ó. nós ficamos... Comentem aqui, então. Nós ficamos 3 anos nessa lenga-lenga. Vamos fazer um bolão. Qual foi o encaminhamento? Foi ele procurar apoio de psicológico, ele ir no analista, se entender melhor, conseguir aceitar, reconhecer aquilo, lidar com aquilo melhor. E quando ele conseguiu compreender, se entender melhor, entender os impulsos, de onde aquilo tinha vindo, nós conseguimos fazer uma conciliação e ele conversou e falou toda a verdade pra isso, sem medo de perder. E ali, cara, foi que nem mágico, nem apertar um botão. Porque a verdade abre muitas portas. A verdade é um veneno que tu acha que vai envenenar alguém, mas ele é um docinho. Ele abre caminhos, entende? A gente acha que não pode falar a verdade porque vai atrapalhar uma negociação, vai resolver o problema. Mas ao contrário, quando tu é cruelmente verdadeiro, a pessoa fica sem reação. E essa senhora, uma senhora muito esclarecida, quando ela ouviu isso, até porque eles já tinham, o relacionamento deles já tinha ido pro brejo. Aliás, acho que é por isso que ele tava com o relacionamento extraconjugal, porque eles já não tinham o respeito mútuo. Quando ele falou a verdade pra ela, ela entendeu, percebeu, ficou muito incomodada, prejudicou ele economicamente, porque ela começou a fazer algumas exigências, que é normal, mas nós desatamos o nó. Foi como apertar um botão. Foi um intervalo assim de 20, 30 dias, construímos as minutais, separamos o patrimônio, defendemos o ativo e resolvemos um problema. Então foi um caso que eu ajudei por reconhecer que ele precisava de um apoio específico e lidar com isso. E aqui é um aspecto importante que eu posso já falar en passant. Esse choque de realidade é muito relevante. Existe um autor que eu gosto muito, eu não sei se vocês conhecem, chama Jordan Peterson. Ele tem algumas posições bem polêmicas, tá? E não é isso que me agrada nele, mas ele tem um livro maravilhoso. O nome é horroroso, mas o livro é maravilhoso, que chama 12 Regras para a Vida. Por que o nome é ruim? Parece que é livro de autoajuda. Só que não é livro de autoajuda, é um livro incrivelmente denso, embasado psicologicamente e filosoficamente, porque ele é um psicólogo de sucesso. E ele trata de regras, e essas regras são até com os nomes meio de jocós, de gozação, mas são muito profundas. E uma das regras é assim, não minta. Ou pelo menos não oculte a verdade. E nessa regra, ele expõe psicologicamente um processo de degradação moral que o mentiroso tem. Vocês entendem? Uhum. Tu entra num processo de cinismo de achar que tu sabe, que tu é o senhor da razão, o que é bom ou ruim pro outro, por isso que tu mente. E tu te degrada moralmente com a mentira. E a pessoa que mente, ela passa a não acreditar em mais ninguém, né? Então, te respondendo, os casos mais complexos são aqueles que a mentira é a base do negócio, ou do processo, da relação, ou do acordo. Quando a gente não consegue que a pessoa entenda, que se eu não der um choque de realidade naquilo dali, nós não vamos conseguir resolver. Esse caso é até um pouco engraçado, e ficou por acho que mais de ano, era só eu que sabia dessa história. Né? E até o momento que ele foi, isso é engraçado também, ele foi flagrado na saída do motel por uma das filhas. Vocês imaginem a cena. Até hoje não apertei porque a filha dele tava fazendo lá. Vocês já vão pensar? A mesma coisa que ele, provavelmente. Né? Mas enfim, então esse é um caso engraçado. E tem vários outros. Teve um outro que eu contei ontem na nossa palestra, que o advogado da outra parte já pegou o contrato para revisar, aí usou o ChatGPT e a gente tinha feito a minuta para revisão final e tinha deixado algumas atividades com XXXX. Aí o ChatGPT escreveu: não é recomendável usar termos tão genéricos que gerem incerteza como XXXX. É melhor trocar. E ele botou isso no e-mail pro cliente. Isso é um caso engraçado também, aconteceu semana retrasada. Mas é interessante tu falar disso da verdade, porque conversa muito com a gente lá na agência. A gente também fala do marketing da verdade, né? Que é muito mais eficiente. Ele vende muito. É muito mais eficiente quanto é verdadeiro. Porque tu não tenta parecer aquilo que tu não é. Sim, verdade. É claro, tu tem que ser uma pessoa de valor, uma empresa de valor, né? Pra tu poder fazer um marketing desses, né? Mas é o que funciona. Tu tá me dizendo, ops. Chegou a pizza, Lacute Pizzas, quentinho, direto lá do PSJ.
pra gente e sabores incríveis. Já comeu lá? Sou cliente, tenho o meu Fidelidade, já tô no 8, falta 2 pra eu ganhar uma de graça. Fidelidade eu não uso. Tem no Whats ali, eles te dão. Eu tenho. Eu tô 8 já. Uma de filé, Romeu e Julieta. A gente tem uma marguerita e uma... Eu gosto de uma que se chama, acho que deliciosa, que é pera, caramelo. Pepperoni. É bem bom. E os filhos adoram isso. Deixa eu te perguntar agora. Vamos falar de audiovisual. Tá? Perfeito. Foto, vídeo, captação, uso de imagem de pessoas. Vou trazer um pouco para fotografia, tá? Sim. Quando eu quero fazer com que... Primeiro, como? Fazer com que as pessoas entendam que elas estão comprando uma publicidade, uma foto publicitária com um cunho publicitário que tem um cunho de venda. E, na maioria das vezes, né, não funciona muito em Pelotas, mas como fazer com que a pessoa entenda que ela está comprando por um tempo determinado. O direito do uso de imagem. Isso é uma metodologia interessante. Aqui até, juridicamente, teria facilmente como fazer esse pacto. Tu ceder o uso por um tempo. Aliás, tem várias empresas de bancos de imagem online que fazem isso. Tu pode pagar para usar por um período, né? Depois expira, tu tem que tirar. Depende do copyright, que são as regras inerentes àquela imagem. Copyright vem exatamente desse termo, que são os direitos inerentes à cópia, à utilização. Mas eu, mercadologicamente falando, eu acho que a forma é trabalhando com o preço. Tu te ancorar lá em cima no custo permanente da imagem e depois criar um plano. Tu cria o premium, o normal que tu quer vender e o light, né? E tu vai no normal do período. Mas juridicamente seria completamente válido eu restringir esse período de uso. Porque o fotógrafo aqui, pela Lei 9.610, Lei dos Direitos Autorais, é o titular até que ele resolva ceder o uso econômico, muito parecido com o que o Cucanos falou. E o fotógrafo tem o direito de se insurgir se a foto é utilizada por uma finalidade que ele não concorde. Lembra daquela sacada que eu falei que a criação é uma manifestação da tua personalidade? Então eu não posso contrariar a personalidade do criador, do artista, porque o fotógrafo é um artista também. Ele enxerga e recorta a realidade de uma forma, por isso que aquilo acaba se tornando uma obra, uma produção única, né? Usei uma foto, tenho 1 ano de uso de imagem, usei ela no meu site, no meu feed, em diversos lugares. Agora, acabou o tempo de uso de imagem. As que eu já postei, eu tenho que tirar? Ou as que, vamos supor, publiquei o ano passado, em 2023, agora 2024 eu não posso usar. Beleza, não uso em 2024, mas as de 2023 eu tenho que tirar do ar? Vai depender o que consta no pacto quando se adquiriu as fotos do titular. O que é mais comum? O mais comum é não ter esse regramento. É tu fazer a cessão do uso, desde que com as limitações necessárias, permanentemente. Até porque isso aí pode gerar um problema. Vamos supor, olha só, isso tem uma trampa aqui que tu tem que cuidar. Imagina que tu assina um contrato desse para tu usar uma imagem por 1 ano. E ali no contrato, o que os advogados vão fazer? Eu faria, eles vão colocar uma multa se tu descumprir o pacto. Então, sem querer, tu nunca pode te submeter a algo que a tua inércia vai te penalizar. Isso é um dos segredos do direito, quando contratualmente a gente está falando. Porque isso é muito fácil de se perder. Como é que tu vai controlar isso? Tu vai botar no Google Agenda, daqui a 1 ano tirar? Então é muito fácil te perder e criar um passivo. Então eu não recomendo esse tipo de contratação junto a um fotógrafo, porque teria um risco grande, salvo se tivesse uma regra assim: após notificado pelo fotógrafo, se em 30 dias eu não cesso o uso, aí incide a multa. De novo, esse é um segredo interessante. A gente não pode submeter a algo que a inércia me faça ser penalizado. Aliás, esse é o business dessas empresas de streaming. Você já viram como é que eles ganham dinheiro? Porque as pessoas esquecem de ir lá e cancelar e ficam debitando no cartão. Sim. Como é que as academias... Por que essas academias rentabilizam tanto e cobram tão barato? Porque eles têm um estudo de negócio, business intelligence, eles sabem que de 10 que vão fazer o plano anual, 2 vão usar anualmente. A maioria vai ficar, deve ter até a média, creio, 2 meses. Eles vão ficar... O pior, e o cara que nem o plano anual, que só fica renovando no cartão dele, ele esquece de desfazer.
Então aqui, essa lógica, se tu for o fotógrafo, o que eu te recomendaria? Olha, eu ensinando. Eu recomendaria tu botar uma cláusula que a pessoa que tem que se dar conta parar de usar, sob pena de incidir uma multa. Então, por favor. Sob pena. Agora, se tu vai usar, é melhor tu tomar cuidado. Dizer que tu só pode ter multa se tu for avisado para tirar. Mas eu acho que esse tipo de pensamento ele tem que ser justificado com uma necessidade real de que aquilo tem uma validade. Concordo. Por exemplo, antigamente os bancos de imagem eram assim, né? Pô, não tinha internet, não tinha nada, né? Chegava aqueles livros, tu escolhia as fotos e aí tu ligava pra lá e tu dizia, eu quero uma foto pra publicar no jornal tal, por tanto tempo, não sei o que mais. Que louco. E o cara te dava um valor de quanto que era aquilo. Hoje eu acho que não tem mais esse formato. É tudo com direito livre de uso. Tu paga uma vez e tu usa dentro das regras que eles estabelecem. Mas é ilimitado. Então eu acho que o mercado dos fotógrafos, a tendência é se equiparar a isso, porque senão começa a ficar mais complicado. E tu não se torna competitivo. E a gente tem hoje, assim, até isso é uma discussão acadêmica, assim, que tem, por exemplo, no doutorado se tem muito, que é a ideia da memória da mídia. Né? Então, coisas que aconteceram para uma campanha da Garoto de 1980, ela tá no YouTube hoje. Sim. Né? Então, como é que tu vai proibir, sei lá, uma pessoa que postou uma coisa da Garoto de 1980 com uma criança de que reproduza? Existe uma memória, existe né? Isso perdura. Eu acho que tem que ter um motivo muito forte pra colocar um limite de data. Como, mas é uma criança. Pô, tivemos agora a capa do Nirvana lá com o bebê. O cara tá processando porque ele era um bebê e a imagem dele foi utilizada. Ele não sabia. E tá na capa do Nevermind, um dos discos mais conhecidos. Mas não vamos longe, isso vai ser um problema enorme com alguns pais que usando os filhos para fazer muitas publicações. Isso, Será que quando essas crianças forem adultos, eles não vão fazer esse tipo de reivindicação? Então isso seria um motivo... Né? Agora tirei uma foto de um prato de comida, por que eu vou limitar? Qual é, né? Eu concordo, tem 2 pontos aí. Concordo com o Gui. Olha só. Pode me chamar, te autorizo. Obrigado. Imagina o processo depois. Não, Guilherme, tá? Do Guilherme Monks. Mas concordo com o Guilherme nesse ponto de... Que é uma das coisas que eu bato muito na questão publicitária, que é do tipo, por que é tão caro? Porque tu vai ter tempo indeterminado de uso. É caro, né? Porque é caro. Porque tu vai ter um tempo indeterminado de uso, porque o teu prato não vai mudar, vai ser sempre o mesmo, e tu vai usar essa foto enquanto o teu restaurante estiver aberto. Então tu não vai mais me contratar para fazer nenhuma foto. Então, esse valor... tu quer usar por menos tempo? Eu já faço isso, né? Dos planos, assim. E eu falo dessa cláusula mais pra mesma coisa que tu tem no teu contrato, que é... Caso eu precise usar, eu tenho. Nunca usei, nunca acionei, nunca fui processado por uso de imagem, sabe? Nem acionado, nem nada. Mas é por cuidados que a gente tem que ter em relação à nossa produção, né? Ao cliente também entender que isso tem um trabalho, tem um intelecto, tem a criação da alma... a criação da alma, né? Exatamente. Isso. E tem um autor por trás. Porque senão tu fica muito na questão de produção, produzir, e aí se torna um produto e aí tu não é valorizado, né? E existe, eu acho que talvez uma outra questão que talvez venha a coincidir com essa questão do bebê lá na capa do Nirvana, que é se a pessoa que foi fotografada autoriza continuar sendo usada relacionada àquela marca, né? Exatamente. Esse é um grande problema. E aí é um direito de uso de imagem, não é só o argumento da criação. Perfeito. O argumento era bom. Na época, o Pátrio Poder, já detonei a minha idade aqui, pelo Código Civil antigo. O poder familiar exercido pelo pai e pela mãe, eles autorizaram. Bom, mas então, quando o jovem adquiriu a maioridade, então ele tinha que ter sido consultado. Se ele quereria continuar participando daquilo. Aliás, esse tipo de demanda, me parece que o judiciário tenderia a indenizar o titular. Principalmente se ele mostrar que houve alguma finalidade que abalou moralmente ele, com algo que ele não concorda. Isso a gente tem que tomar cuidado. São problemas que nós vamos ter. E eu sempre comento com a minha esposa isso, né? E tem alguns pais que eles não se dão conta da gravidade dessa superexposição dos filhos. Porque os filhos são seres humanos e não puderam se manifestar. Será que eles não gostariam de ter uma privacidade um pouco mais defendida? A gente tem entregado tão fácil na internet a nossa privacidade, algo tão caro para nossa sanidade mental, vocês não acham? Isso é uma coisa muito legal quando a gente tem filhos adolescentes, porque a gente aprende isso.
Sim. A gente não pode mais postar. A cara da criança, porque ela disse assim, tira esta foto agora que eu não te autorizei a postar. Outro dia eu ganhei um prêmio. Elas repostaram uma foto que eu tirei delas. Uau! Uma coisa incrível. Na foto, cara. Acertei. Tira, porque lá em casa geralmente a luz certa, ficou do jeito que elas gostam, porque eu não sei tirar foto. Eu estou horrível nesta foto. Aí não, pai, deixa que a Alice tira foto minha, porque a Alice sabe tirar foto da Malu. Entendeu? E é legal porque a gente toma um tapa na cara que realmente são coisas que, né, que a gente não consultava antes e a gente passa a ter que consultar, a gente aprende. E ainda seguindo nesse uso de imagem, quando a gente fala de atores e modelos, a gente percebe que para ator e modelo não tem um tempo de uso indeterminado, porque a pessoa simplesmente, ela de um ano pro outro, ela muda, ela capa do disco do Nirvana. Tu sabe que eu li uma vez, não me lembro nem que foi revista ainda. Dá pra pesquisar essa história porque eu sou meio fraca de memória. Mas a mulher que era do Gina, aquele dos palitos, ela fotografou para uma campanha e ela não sabia que era uma embalagem. Né? E as pessoas encontravam ela na rua, chamavam ela de Regina, e se não me engano o nome dela era Sônia. Então ela teve um baita de uma função, porque tu imagina que lá pelas tantas tu tá na caixa. Ela é uma e na boca de todo mundo. Na boca de todo mundo, tu tá na boca da galera. Nas bocas mais sujas ela tá. Mas essa história é uma história interessante, assim. Eu lembro quando eu li que realmente, imagina, tu nem sabe. Uma coisa muito antiga, né? Sim. Aí depois eles fizeram, acho que uma ilustração, alguma coisa assim, mudaram um pouco. Eu acho que salvo casos de embalagem, de coisas que podem ser mais duradouras, né? Geralmente não há uma preocupação muito com o tempo nas coisas que a gente faz, porque aquilo ali é provisório. A roupa fica fora de moda. A luz que tu usou já não é mais a mesma, já mudou a vibe. E hoje acho que nem se usa, né? Eu gosto da expressão não se usa. Ela nem se usa mais botar a cara de uma mulher num produto, né? Nem shampoo e uma coisa que antes era bastante. E é interessante porque acho que é uma questão tecnológica também, né? Sim. Como antes não tinha como imprimir fotos, quando aquilo começou a poder imprimir fotos em embalagens, as pessoas foram parar tudo na embalagem e depois elas acabaram sumindo, né? Provavelmente por questão... Desculpa. Tem como controlar uma foto que circula? Por exemplo, a gente falou de trilhas. Quando eu compro trilha, seguindo as diretrizes, se eu subo uma trilha pro YouTube e não tá seguindo, a trilha própria, o vídeo já cai. Porque qual é o nome da plataforma que a gente usa? Artlist disse que junto com o YouTube tu consegue tirar e cair o vídeo. Umas fotos tu não tem como rastrear uma foto, tem como rastrear uma fotografia? Se tu botar lá na blockchain como NFT tem, né? É um uso incrível da blockchain para isso, o uso do cripto para isso. O NFT é um token não fungível. Token, por exemplo, na Ethereum, que é uma rede interessante, tem essa possibilidade de criar um smart contract vinculado a esse token, que é uma NFT. O que é NFT? Aquela é a única imagem. Eu consigo saber exatamente onde ela está e ainda monetizar cada vez que ela for transferida. Mas eu quero fazer uma parte de uma coisa antes que você estava falando. Um dos segredos, quando a gente está atuando empresarialmente, sei lá como for, onde for, é entender o seguinte. No direito privado, que é onde o direito empresarial anda, dos prestadores de serviços, coisas que estão me questionando, é livre tudo que não for proibido. Olha, outra frase. Olha, gostei dessa. Hoje essa eu vou usar no próximo. Eu acho que essa cervejinha aqui... Então, é livre tudo que não é proibido. Então, o que a gente faz? A gente analisa os milestones, ou seja, os marcos legais que proíbem algumas coisas, que não são muitos, e o resto tá liberado. No direito público, lá do governo, é diferente. Os agentes públicos só podem fazer o que diz que pode na lei. Então, qual é o segredo disso que tu me perguntou do contrato? Eu ter um bom contrato regrando exatamente aquilo ali. Esse que é o segredo. Se eu contrato um ator, ou seja lá o que for, eu não faço contrato. Na verdade, não é que eu não faço por escrito. O contrato existe, ele é verbal, só que ele é carente de regras. Eu vou entrar numa situação que eu não tenho solução negociada de antemão. Então, tudo vai virar litígio. Aí a Gina vai me dizer assim, mas não dizia nada. Exatamente, porque não dizia nada. Como eu posso fazer qualquer coisa. E aí, como é que a gente fica? A gente vai ter que levar pro judiciário. Qual é o segredo?
é pactuar claramente. Às vezes não precisa nem ser um contrato muito rabuscado, mas tem regras. Posso usar por tanto tempo, não vou poder, não posso usar para determinado fim. Uma coisa que pelo menos tem um meio de prova claro. O ideal é ter um jurídico competente para fazer esses documentos, né? Isso evita muito problemas. Eu vou falar de novo, isso que é muito importante. As pessoas não se dão conta. E eu repito muito isso para startupeiro, para empresa, para pessoal jovem que está começando. Assim... startupeira. Essa eu amei. O contrato. E tem o startupeira, deve ser também. Tá. Tem vocês não conhecem empreendedor de palco? Não. O pitch do cara é perfeito. Tu escuta e acaba. Eu quero investir no teu negócio. Não dá, não tem nem CNPJ ainda. Tá, mas quem é o teu contador? Não tem ainda. O cara já tem. Então é um problema que a gente tem. O que eu quero dizer é o seguinte: olha só. O acordo, o pacto, o contrato serve não é para resolver briga. É para que ela não ocorra. Quando a gente vai lá pro judiciário entrar com uma ação, é que deu tudo errado. Porque a gente tá saindo da mesa, tá dizendo assim, nós não temos competência de resolver sozinho, entrega na mão de um terceiro, que talvez seja um estagiário para resolver o nosso problema. E aí o que perder vai ser obrigado a fazer aquilo ali, de mau grado. É um problema. Vocês entendem? Então quando eu tenho a cultura de contratar, de colocar por escrito, com regras as coisas, eu vou levar vantagem. Muita vantagem no meu negócio. Mesmo que a pessoa diga, eu tenho os contratos lá, nunca usei. Isso é um baita do elogio para quem criou o pacto. Porque se tu segue fazendo aqueles negócios, tu nunca usou, nem olhou o contrato, ele funcionou. Mas é engraçado, porque aí tu pode ter a falsa ideia de que, poxa, paguei um monte pra fazer uma coisa que eu nem precisava. Exato. E a pessoa talvez não se dê conta que ela não precisou exatamente porque ela fez, né? Isso é um dos capítulos do... Desculpa, tu quer falar? Não, pode. Esse é um dos capítulos do livro de negociação que eu falo exatamente, que é o seguinte, o judiciário é no último caso. As pessoas precisam entender... Eu preciso negociar. O que é negociar? Negociar é o seguinte. O que tu precisa, que é o teu interesse? O que eu preciso? Vamos conversar, vou te fazer várias perguntas, tu vai. Vamos chegar numa zona que o que eu preciso é compatível com o que tu precisa. Aí nós vamos acordar, nós vamos cooperar. Não é uma gangorra, tu perde ou ganho. Isso não existe. E essa cooperação é o que vai trazer a mágica. Qual é a mágica? Quando eu tenho consenso, tu cumpre, Flávio, algo comigo porque pra ti serve. Não é porque eu tô te obrigando. E o ser humano tem uma tendência a não fazer nada obrigado. Ninguém gosta de fazer nada obrigado. Tu gostaria que tivesse uma sentença te mandando fazer alguma coisa? Tu não ia fazer de má vontade? Só em último caso, te bloqueasse teus bens se viesse alguém com pena de prisão. E esse é um dos segredos. É construir consenso. Qual é o melhor jeito de construir consenso? Fazendo bons contratos. Quando eu começo um apoio jurídico? Não, só para concluir aqui, no nosso contrato tem várias cláusulas que diz, conforme a lei, número tal, barará, esse contrato, conforme a lei, aí o cliente ele recebe a minuta e diz assim, mas isso aqui eu não gostei, não quero pôr. Não, mas é lei, eu só tô te lembrando, né? E eu ponho como uma lembrança pro cara entender como é que ele tá entrando no negócio. Perfeito. Claro. Mesmo que não precisasse ter colocado. Eu não precisaria colocar, porque já tu deveria saber que isso aqui tu vai ter que fazer. Mas isso é livre o que não é proibido. Então, se tá ali, vamos entender aquilo que todo mundo tem ciência. Assim, olha só. Vem pra luz, Vocês né? gostam de jogar carta? Você sabe jogar canastra? Você experimentou sentar jogar canastra com alguém que não conhece as regras? Vai dar certo o jogo ou não vai? Não vai dar certo, o cara não sabe, sujei a canastra, perdi ponto, vai ficar bravo, vai levantar da mesa. Não, mas não tá, tem coelhinho. Então, esse aspecto é importante. Outra técnica que a gente usa pra fazer isso são os considerandos. Vocês nunca viram contratos com considerandos? Sim, eu tenho também. Considerando que as partes se conheceram em tal dia, considerando que fulano tem o cabelo crespo, considerando... A gente pinta um pano de fundo, um background... que em caso de lacuna, eu vou lá, então, o cara vai entender o espírito daquela negociação e vai tirar daí uma lógica. Considerando que a agência de publicidade é a empresa que faz isso. Exatamente. E que a gente põe isso, a gente tem umas 8... Considerando mas ali também. Então tu é meu concorrente, tu é advogado, porque os contratos... Né? Que eu tô fazendo isso há 30 anos também. Então tu tem licença poética da experiência. Quando eu procuro um apoio jurídico? Assim, agora? Antes de precisar. Eu vou te responder. Eu vou responder de forma ultra sincera, que é o que as pessoas precisam ouvir. E olha pra câmera, olha pra pessoa. Aqui, ó. Na câmera 3 aqui. Qual? Essa aqui? Essa aqui. Se tu tens pouco recurso, não gasta com advogado caro de saída. Vai assistir YouTube, muitos vídeos bons, estuda.
usa inteligência artificial, faz o mínimo necessário, mas investe em outras coisas. Nunca vai ser core business de ninguém contratar a banca mais famosa da cidade e gastar todos os teus recursos que tu teria para criar teu produto. Ponto, tá bem? Isso é uma verdade. Só que assim, buscar assessoramento jurídico não significa contratar uma banca cara ou um escritório às vezes. Porque é um direito todo cidadão conhecer os seus direitos. Se eu sou estudioso, eu posso buscar assessoramento jurídico com pessoas que vão me orientar, com incubadoras, assistindo muito conteúdo. O problema de conteúdo na internet é separar o joio do trigo. Lembra no início da conversa, aquele papo do NPI, tem muita gente querendo vender problema, inventar problema de vender solução, incutindo medo? O Instagram tá tapado disso. Então hoje eu fico assustado com as babuzeiras que eu vejo no Instagram de criatura querendo dizer que vai resolver tudo que é problema porque ele quer vender uma solução acabada. Isso não existe, entende? E eu, como tenho experiência, eu fico vendo, meu Deus do céu, isso aqui tem tráfego pago, propaganda, crie sua holding e quando morrer não faça com que seus filhos não tenham que fazer inventário. Mentira, só mentira deslavada. E aí eles inventam para só criar uma holding e pagar uma fortuna. Então, assim, num cenário ideal que existe um capital para ser alocado, o apoio jurídico tem que ser no D0. Para que eu faça o contrato, faça o planejamento societário, tributário, um acordo de sócio e evite problemas. Agora, no mundo real de escassez, que as empresas iniciam à base de mau tempo, eu recomendo muito assistir bons criadores de conteúdo, ler bons... Fazendo aqui, puxando a brasa, meu assado, no meu perfil, eu faço vídeo toda hora falando de vários assuntos, falo de problemas ali. E tem gente que faz isso muito melhor que eu, em canais do YouTube, muito bom. Então, se a pessoa tá com recurso escasso, ela pode segurar um pouco. Agora, tem uma coisa, cara, que é fundamental, que é o seguinte, é o contador. O contador é mais importante no cenário de escassez que o advogado corporativo. Ali é importante, é preciso ter um contador que vai fazer os lançamentos contábeis, que vai deixar a empresa dentro da legalidade. Se tu inicia teu negócio, tu já tá sujeito a ser autuado e a quebrar e tu nem sabe, porque tu não tem nem a escrituração contábil necessária. Ou tá botando dinheiro fora com tributos, contratando mal. Então, o contador, talvez, te respondendo, venha antes do assessoramento jurídico corporativo. Tem muita empresa procurando enquadramento contábil de impostos para se privilegiar de taxas mais baixas, óbvio. Só que ele se enquadra em qualquer coisa achando que ele está seguro. O meu contador, porque a gente já investigou os nossos enquadramentos muitas vezes para ver se a gente pode ter uma economia também, né? De imposto, né? O meu contador me diz assim, não, isso não sobrevive a uma fiscalização. Porque as pessoas fazem qualquer coisa, só que se elas forem fiscalizadas, não vai adiantar. Assim, mas não é isso que tu quer ouvir do teu contador? É isso aí. Perfeito. É isso aí. O contador tem que ser, e o advogado também, aquela pessoa que vai te falar a verdade nua e crua. Doa quem doer. Isso que tu tá falando, isso é um planejamento tributário. O que é planejamento tributário no Brasil que a gente faz lá? É conhecer a lei. Isso que é pagamento tributário. Não é tirar o coelho da cartola. Eu não vou ser mais inteligente que a Receita Federal e eu vou dar um jeito incrível de só a tua agência pagar 1/3 do tributo que os outros. O pagamento tributário é conhecer o fenômeno normativo que é ultra complexo aqui no Brasil. E isso que é o planejamento, é dentro da lei escolher. Fora isso de ficar inventando atividade que eu não tenho para ficar no Simples, criando 8 negócios diferentes, que é tudo no mesmo grupo, tudo ficar no Simples. Isso aí é evasão fiscal. Inclusive, isso até é crime contra o sistema econômico. O sistema tributário. Existe uma lei, a 8.137, artigo 1º, 2º, 3º, que tipifica essas condutas. E às vezes o empreendedor nem sabe. Vai na conversa, vamos inventar aqui um KNAI, que a gente não vai ficar no anexo 3 do Simples, que o INSS está por dentro, mas não é isso que a gente faz. E a criatura nem sabe que está cometendo um ilícito penal. Então, o contador bom, ele é o cara chato, que te incomoda, que te fala realmente o que tem que ser. Obviamente conhecendo as normativas. E outra coisa, falando até nesse marketing que tu falou de verdade, algo assim, sabe que isso é uma coisa que eu aprendi com a minha experiência? Quanto menos tu tenta agradar e mais tu pretende ser técnico, assertivo, fazer as coisas rápido e entender que o cliente tá te pagando para ouvir aquilo, tu vai levar vantagem. Mesmo que tu diga que ele não quer ouvir. Porque o cliente, ele te paga para ele ouvir o que ele tem que ouvir, o que ele precisa de ouvir. Não é ouvir o que ele quer, o que ele gosta.
Pra ouvir o que ele gosta, ele vai lá pro algoritmo do Instagram lá. Vai pro bar com os amigos, né? E é isso que às vezes os prestadores de serviço não entendem. O publicitário, creio eu, deve ser a mesma coisa. Eu quero publicitário que me dê real, eu tô pagando pro cara. O que funciona, o que não funciona? O fotógrafo, o criador, o cara tem que me dizer as coisas mesmo que eu não quero ouvir. E é por isso que conselho bom é conselho pago. Porque se eu tô pagando, eu quero ouvir coisas que vão me desagradar. E parece que tu vai valorizar mais a percepção do pagar. Não, agora ele vai me dizer coisas que ele não me diria no conselho gratuito. Só que às vezes quando tu é inexperiente, tu quer agradar e tu acha que tu vai perder o cliente. Então tu te submete e aí acaba que tu entra num cenário meio promíscuo nessa relação profissional. Porque a gente fica nesse medo e não entende que é exatamente o contrário. É o perde-perde perfeito. Tu perde por estar falando só o que o cliente quer ouvir. E aí sim, que é um cenário que não vai funcionar. Então, e no assessoramento jurídico, cara, isso aí acontece muito, porque a gente veta negócios às vezes. A gente diz que planejamentos tributários não vão funcionar. Ó, a Cid tá tão boa a conversa que ia participar aqui. Deixa eu te falar, até com base no que a gente tá falando, assim. Esqueci. Vamos falar outra coisa. Vamos que é melhor. MEI ou CLT? Quem eu contrato? Ou qual é o melhor contrato? Cara, de MEI quais os MEI? riscos? Quais os riscos? Esse assunto é um assunto também, que diariamente está no meu escritório. Eu tenho que pontuar uma coisa para vocês. Hoje, nós temos um regime trabalhista no Brasil arcaico, criado com o viés de defender um trabalhador que não sabia nem ler, lá na década de 30, que não funciona mais. As empresas de tecnologia, as empresas da nova economia não conseguem funcionar se contratar todo mundo CLT. Até mesmo porque não é só questão de custo. Não é só o fato de eu ter que pagar 80% a mais do que o salário da criatura. É porque o profissional não quer mais ser seletista. Muitas vezes ele exige não ser seletista. Tá? Então nós temos que pintar esse cenário e entender que eu faço pejotização, contrato PJ, não é só porque eu quero reduzir custo. É porque eu preciso formar meu time de diminuir turnover. Porque às vezes o cara vai trabalhar para mim somente assim. Então isso é uma realidade. O segundo ponto que a gente tem que conversar sobre isso é que nos últimos 10 anos a gente teve uma evolução enorme no Poder Judiciário Trabalhista com relação a esse assunto. O marco fundamental foi em 2017 com a reforma trabalhista que permitiu que eu terceirize atividades fim. Sabiam disso? Então eu posso terceirizar a atividade principal da minha empresa. Eu posso ter uma agência de publicidade e um publicitário terceirizado. Ok? Está tudo bem. Funciona. E hoje, os tribunais começaram a aceitar mais essa realidade. Então, a questão toda é o seguinte: como é o relacionamento com aquele prestador de serviço? Eu quero dele que ele me entregue resultados num prazo específico, eu respeito a liberdade de criação dele, não fico controlando jornada, não ajo como um patrão dele e respeito a intelectualidade dele? Sim. Então, eu não tenho vínculo. E eu posso sim contratar ele pagando como pessoa jurídica. E aí entra o MEI. O MEI é uma trampa. É um problema. Sabe aquela situação que eu facilito tanto que eu atrofio as pessoas? Ninguém deveria trabalhar com o MEI porque é muito perigoso. O MEI aqui no Brasil foi criado, e é uma ferramenta interessantíssima, é para aquele cara lá que era o trabalhador, o encanador, o pipoqueiro, para ele sair da informalidade e ter uma contribuição com o INSS. O ideal é que todo mundo tenha uma sociedade limitada unipessoal. Hoje no Brasil, desde 2012, com a Zerelli, agora depois mudou, eu posso ter limitada com um só. Então o que é o ideal? Eu criar uma empresa, uma empresa que eu sou dono de todas as cotas. Então, a Guilherme Advocacia... Não, advocacia não serve porque eu não abri, mas Guilherme Publicidade LTDA. Eu sou o único sócio e sou dono de todas as cotas. E aí a empresa me contrata a minha limitada. O problema do MEI, cara, é que o MEI tem muitas restrições e ele já traz consigo perigo da análise se tu sofrer uma reclamatória. O juiz trabalhista já tem um preconceito. Ih, MEI... os caras criaram MEI, isso aqui não é, entende? Então, o lado bom é que é fácil resolver. Basta ir no contador e se transformar numa limitada. Eu vou ter um custo um pouquinho maior, mas vale muito a pena. E as empresas hoje mais organizadas só contratam PJ que seja limitada no mínimo, porque fica muito arriscado ficar criando MEI. Então, o cenário, a boa notícia é que o judiciário tem respeitado. Eu participei de uma audiência trabalhista muito interessante ontem, complexa, nós ficamos horas ontem de manhã, numa grande agência digital de tecnologia, e 3, 4 colaboradores entraram, eles eram PJ,
Para eles funcionava super bem, trabalhavam, só entregavam as tarefas, não iam reunião nunca quando não queriam, trabalhavam de madrugada, inclusive prestavam serviço para terceiro e entraram com uma ação querendo vínculo. Eu nunca tinha visto a juíza, uma das mais conservadoras aqui de Pelotas, comprar a nossa tese e ela chegou a se irritar com as testemunhas. E ela começou, mas como assim? E uma hora ela perguntou, pô, mas então, o senhor tá me dizendo aqui que é funcionário, que tinha patrão, tinha hora, mas o senhor é um programador experiente, trabalha há 10 anos com isso, tá dizendo que é muito requisitado, escolhe a empresa, e agora vem querer me dizer que lhe obrigaram, há 4 anos atrás, quando funcionava, CPJ. Aí o senhor pagava menos imposto, agora o senhor quer vir aqui dizer que o senhor era empregado. E lhe obrigaram a assinar um documento. E aí ela começou a perceber que nessa nova economia eu tenho esse cenário. Hoje eu consigo pegar um job dentro do meu negócio e chegar pro cara e dizer, principalmente que eu tá em home office, ou até, cara, tu tem que me entregar isso aqui, fazer algumas reuniões de alinhamento, eu quero saber como tá andando, mas em tal data tu tem que entregar isso aqui, ponto. Se tu vai fazer de madrugada, se tu vai... Isso é problema teu, eu quero o resultado. E eu vou te pagar pelo resultado. E vou lhe respeitar a tua liberdade de criação daquela atividade. Então, quando eu tenho esse cenário, é seguro, eu diria, contratar mediante um contrato de prestação de serviço entre 2 pessoas jurídicas. Entende? Aulas, mais aulas e mais aulas. O mais incrível, eu tenho 2 ignorâncias, né? Eu não me considero uma pessoa burra, mas eu tenho 2 ignorâncias. É a linguagem do direito e a linguagem de contabilidade. Contador, então, ele fala, você não entendeu? Eu digo, não. Mas eu digo, Flávia, assim, não, me diz o que eu tenho que fazer, porque eu não... E eu tô entendendo tudo. É que, então, primeiro era só pra isso. Tu é uma pessoa sábia, segundo Sócrates. Quando tu admite que tu tem a ignorância, tu abre a tua cabeça pra conhecer, pra entender mais. Tu é muito mais inteligente do que alguém que fala que, eu conheço. E tu sabe que tem alguns profissionais que fazem isso por gosto, pra mostrar alguma erudição. Isso é um erro. Eu tenho que adequar minha linguagem para o que eu tô falando. Se eu tô falando no tribunal, eu vou usar alguns termos. Se eu estou conversando com vocês, eu não posso ficar enchendo de termo aqui. E outra coisa, e isso é uma idiotice. Desculpa o termo forte, mas é. Quem é que entende do business, do negócio? Quem manda? Quem tem o capital? Quem aloca o capital? Não é o empreendedor? Não é o dono da empresa? Ele que me manda, eu sou advogado. Como é que eu vou tentar atender ele de algo que ele não sabe que tá fazendo? Então eu vou fazer assim, eu vou criar um planejamento societário ultra sofisticado para ti. Mas tu nem sabe o que é. É que tu não vai entender. Nós vamos criar um grupo de sociedades anônimas, que uma vai incorporar a outra. Isso não vai funcionar. Enquanto eu não sentar contigo, te pegar um papel, te ler claramente o que nós estamos fazendo, e tu sozinha conseguir tomar tuas decisões, não vai funcionar. Não, isso eu acho que tem um ponto ao meu favor, que é que eu escolho pessoas que eu realmente posso confiar, entendeu? Sim. Então é isso, eu não vou pegar qualquer pessoa porque eu não tenho toda a capacidade técnica para discordar ou para agregar. Então eu chego num nível que eu digo, a minha problema é esse, o que eu faço com isso? E eu acho assim, isso aí que tu tá falando, eu acho de uma deslealdade e de uma insegurança. O profissional, inclusive na área de vocês, que se usa desse tipo de subterfúgio, ele se bota no pedestal, ele usa a palavra difícil, a questão que o outro não entenda é porque ele tem medo que o outro veja que ele não sabe tanto assim. O cara, quando tu tem o conhecimento da tua área, tu quer explicar pros outros. Tu quer que o cara veja, tu quer tangibilizar o que tu tá fazendo. Tu vai fazer um contrato, tu vai ficar orgulhoso, tu quer que o cara leia, tu vai fazer uma peça judicial, manda pra ele antes, pra ele criticar, pra dizer que tá bom. O trabalho de vocês não é assim? Tu quer abrir a caixa. Sim. E isso é sinal de que a pessoa conhece, que ela não está insegura. E aí a gente consegue atender melhor, né? Mesmo que às vezes a gente corra o risco de não conseguir vender um serviço maior. Porque às vezes eu posso passar explicando tanta coisa, porque tem muita coisa que o cliente consegue fazer sozinho. Né? Mas será que não é melhor ele ficar me respeitando, me admirando, o meu time, a minha firma, para daqui a 10 anos, quando ele tiver algum problema, ele vai lembrar de mim de novo com um sentimento positivo? Ou ele ficar querendo que eu seja uma bengala lá e qualquer coisinha, né? É isso, eu acho que isso a gente tem muito na parte criativa também. Eu hoje faço consultorias, né? E eu digo, às vezes as pessoas me dizem, mas eu queria que tu fizesse isso. Eu digo, não, isso aqui tu faz sozinho.
Isso aqui eu te ajudo, tu estrutura, mas tu tem que estar lá dentro do teu negócio, tem que ser o teu dia a dia, não tem uma pessoa de fora que vai conseguir suprir isso que tu precisa. Então isso aqui, se tu tiver alguém que te oriente, que te diga a linguagem que tu tem que usar, o que tu tem que construir, que tipo de conexão é legal tu criar com as pessoas, né? Como tu manter essa linha para as pessoas realmente entenderem quem tu é e a tua verdade, tu conseguir fazer essa construção, né? O que menos importa é tecnicamente como é que tu vai fazer. Claro, tu não vai fazer coisas absurdas, mas assim, né, tu consegue tocar isso. Eu sei que tu quer coisa. É que tá tão interessante que tu tá falando, eu tenho que fazer uma complementação. Hoje, é de uma ingenuidade incrível tu achar que tu é dono da informação. Nós vemos na internet, né? A criatura pega o celular com inteligência artificial. A gente tem bibliotecas 500 vezes maior que a biblioteca de Alexandria, do mundo antigo, num celular. O que a gente tem é a experiência. A gente consegue conectar os pontos. O profissional. O conhecimento, a informação isolada, que não é um conhecimento, qualquer um tem. Então tu achar que tu vai ter algum sucesso, não, só eu que vou conseguir ter essa informação. Isso aí é uma tolice pra pensar, não funciona, né? Isso é uma coisa interessante, só pra complementar, porque tem muitas pessoas que às vezes me dizem isso, mas eu fico pensando, vou fazer um vídeo pra falar sobre tal caso, vamos supor, um psicólogo. Mas eu acho que todo mundo já falou todo mundo já falou tudo. Exatamente. Então, se tu queres abrir a tua boca, quando tu tiver alguma coisa assim, eureka, nossa, tu não vai abrir nunca. Não, entra no doutorado e faz uma tese. Nem assim, porque tu vai pegar um monte de coisa, vai juntar uma colagem lá e vai ser só uma outra versão sobre alguma coisa que alguém já olhou. Tá pistola. Bolado. Oi? Tô brincando. Tô te dando a palavra. A gente tem um bloco aqui no nosso podcast que é o ChatGPT Pergunta. A inteligência artificial vai te fazer uma pergunta neste momento. Dá play? Não tem? É que Mercúrio tá retrógrado. Recurso indisponível, como assim? Mercúrio retrógrado. Eu vou ler então. Como o direito pode ser usado como uma ferramenta criativa para transformar ideias em negócios sólidos? Essa bem a pergunta de inteligência artificial, porque ela não faz muito sentido lógico. Mas o primeiro corte que tem que fazer é o seguinte. O direito... É criativo? Não é criativo. Não é criativo. O direito é conservador por natureza. O direito, como ciência, como conjunto normativo, ele incorpora hábitos sociais, construções humanas, cooperativas que já ocorreram. O direito vem depois. Ele é sempre o último a mudar. Eu não posso normatizar as coisas na frente, senão é censura. Isso é um perigo. Os ditadores usavam isso. Eu vejo experiência social e depois o direito regra. O direito não é criativo nesse aspecto. Mas existe um aspecto, sim, que o direito pode ser criativo para encontrar soluções adequadas para permitir que os clientes, as pessoas possam fazer o que querem sem ter problemas, sem descumprir a lei. Aí eu posso ter uma criatividade limitada pelo que a lei fala que eu não posso fazer. Lembra daquilo que eu disse que está proibido somente o que consta na norma? Então eu tenho que saber o que está proibido. Se você chegar aqui para mim e disser assim, vamos abrir uma sociedade nós três aqui, eu entro com 100 mil, tu 100 mil, tu 100 mil e ele não entra com nada, ele paga com serviços. Eu tenho que dizer, não, mas isso não pode. Mas é tão criativo, é tão legal, vocês não pode porque tem um artigo 969, se eu não me engano, no Código Civil que veda isso. Sociedade empresária com capital, entende? Então, existe uma criatividade dentro de uma limitação, de algumas balizas normativas que a gente tem que seguir. Por isso que o advogado tem que conhecer a lei. Eu chego a ficar preocupado, porque às vezes nas faculdades de direito, não, nós não somos legalistas, estudamos princípios, mas só um pouquinho, vamos voltar para o mundo real. O teu cliente lá, o Zé da padaria, ele quer saber o que diz a lei. Tu tem que conhecer a lei, depois tu transcende, estuda princípios, entende? Então o direito não é criativo por natureza, mas ele pode encontrar algumas soluções dentro de um limite que a lei acaba nos dando. E indo para o assunto da inteligência artificial, tens pego alguns casos que estão relacionados ao uso indevido de inteligência artificial? O que é devido, o que não é devido nesse novo momento, né? Nós não tivemos ainda nenhum caso judicializado, mas a gente já está tendo casos de problemas autorais, né? Por exemplo, se tu pede para uma IA criar uma música para ti, quem é o titular do direito autoral?
é quem deu o prompt, ou o direito autoral é da empresa titular do algoritmo da inteligência artificial. Isso é um problema. Nós vamos ter muitos esses problemas. E um outro problema que nós estamos lidando é que as pessoas, o ser humano, tem uma tendência a mentir. E as pessoas usam a inteligência artificial e não admitem. Tá? Isso é um problema jurídico também, porque eu não sei quem é o criador, e aí vocês já imaginaram que isso aí pode acabar virando um álibi para se defender de algum processo, alguma acusação criminal? Daqui a pouco eu posso ser réu numa demanda, indenização por dano moral, e eu sou jornalista. Aí eu me defendo dizendo que não fui eu que fiz aquilo, foi o ChatGPT que fez aquela parte da matéria. Isso é um problema que nós vamos ter. E vários outros problemas jurídicos. Porque, de novo, não existe ainda regulamentação. E não tem que ter. Eu tô vendo o pessoal no Congresso querer discutir, não tá na hora ainda. Uhum. A inteligência artificial ainda é muito incipiente desse jeito aqui que a gente tá usando. Desses chat, dessas conversas. A inteligência artificial já é uma coisa antiga. O Marco Civil da internet já fala algo. A própria LGPD já trata alguma coisa nesse aspecto. Mas a gente não tá num ponto ainda de regrar. Se nós inventar de regrar isso agora, nós vamos fazer o Brasil ficar anacrônico. Nós vamos ceifar, as empresas vão querer sair daqui. Aliás, o Brasil já teve vários desastres nesse sentido. Vocês lembram lá na década de 90 que se fechou a economia e a informática era de uma empresa vinculada ao governo que chamava Cobra? Vocês não lembram disso? Tinha essa idade. Depois, no governo lá do Collor, que eles abriram a economia, que a gente conseguiu ter acesso a computador, os carros. Vocês não lembram que era proibido importar carro? Sim. Sempre que eu uso uma norma para me meter na liberdade econômica de arranjo da sociedade, pelo menos essa é a minha convicção, eu entendo que tem pessoas que pensam diferente, nós vamos andar mal, pelo menos do ponto de vista econômico. E ter alguma coisa que norteie agora, mesmo que seja um ambiente novo de inteligência artificial, mas tu dar algumas diretrizes de como usar de uma forma correta, não seria algo mais prudente? Na publicidade existe o CONAR. Sim, que é autorregulamento, que funciona muito bem. Exatamente. Eu imagino que tenha sido uma estratégia de criar isso antes que venham leis, né? Não poderia ser feita uma coisa parecida? Essa experiência de autorregulação funciona muito porque eu tenho adesão, eu tenho anuência. Eu vou aderir porque eu quero, para mim funciona. Isso funciona muito bem. Porque existe uma crise legal, porque às vezes vocês nunca viram que tem leis que não pegam, ninguém respeita. Isso é um problema. Não adianta eu ficar impingindo multa. O poder judiciário, o poder estatal não tem esse poder de polícia ficar obrigando as pessoas. Se eu vou fazer essa aderência espontânea, é importante. Assim, ó, a gente também não pode esquecer que aquele ambiente lá de inteligência, seja lá que for, é só um ambiente, uma interface que eu tenho que respeitar todas as regras que já existem quando estou andando na rua. Então, se tem alguma coisa que eu não faria, que tem uma lei que proíbe, também lá eu não vou fazer. Eu não posso pegar assim, ChatGPT, por favor, crie uma música parodiando que ofenda profundamente a Flávia, diga que ela é isso, aquilo. Aí eu crio a música e eu não fui eu, foi o ChatGPT. Isso é óbvio, aqui que não, que eu tô tentando me evadir de uma responsabilidade. Já tem lei proibindo isso. E às vezes a gente tem excesso de lei, né? Se eu manejar as leis que já existem, eu vou andar bem. E outra coisa que eu posso te dizer, cara, isso aí do fundo do meu coração, tudo que não cheira bem tá estragado. A gente, se usar o nosso sexto sentido, a gente vai chegar muitas vezes, olha, com 99% de acertos do que pode e que não pode. Tu pensa assim, escuta o fundo do teu coração, teus valores morais, pensa assim, parece que isso aqui tá legal ou não? Quando a tua mente disser assim, isso aqui, algum probleminha tem. Se as pessoas fizessem mais isso, olha, mais da metade dos problemas que eu resolvo lá, a gente não teria. Voltamos pro ser humano, né? O ser humano que não... se ele não respeita o que já existe, às vezes o que não existe é quase uma desculpa para ele poder fazer alguma coisa que é da índole, né? Perguntas da equipe para o nosso convidado? Tô abrindo novidades Como aqui. É que eu processo meu chefe? Como é que eu processo meu chefe? Pode pegar o cartãozinho ali. Tu já tá fora, tu já tá demitido. Não, eu só atuo pró-empresa. Eu defenderia vocês a demanda dela. Eu tenho lado, né? Advogado tem lado. Gente, eu quero te agradecer demais. Mas assim, imensamente. Vai ser muito difícil escolher os cortes que vão pro Instagram, porque tem, desde a primeira resposta, o primeiro bate-papo ali que a gente teve, a tua didática é muito boa, parabéns.
não é por menos que tu és professor, né? Eu queria que tu falasse um pouquinho do teu livro só. Quando tu lançaste e o que a gente encontra no... E aonde que encontra o livro? E aonde que encontra o livro? Em primeiro lugar, E quando tu vai nos entregar o nosso que tu nos dá de presente? Tem e-book? Mas eu vou mandar um físico. Vou cobrar, viu? Pra cada um de vocês. Oh. E é o seguinte, o livro, ele decorre da minha experiência como advogado corporativo resolvedor de problemas. Eu notei que eu poderia criar algumas regras e eu criei 6 princípios básicos que permitem que tu crie uma estratégia para resolver problemas e fazer bons acordos cooperativos. Então, me inspirei muito em autores como William Ury, do Como Chegar ao Sim, Morgan Housel, enfim, vários autores, e na experiência da minha labuta diária. Então, cada capítulo do livro tem 1 ou 2 casos práticos que eu vivenciei, eu só mudei os nomes e soluções de como nós resolvemos. Então, eu resolvi escrevê-lo no verão de 2023, ali no recesso forense. Comecei a escrever em 6 de janeiro de 2023, encerrei dia 23 de fevereiro de 2023. Eu ia para o escritório mais cedo, que estava sem prazo, depois de treinar, que eu gosto de treinar, e fui escrevendo, depois revisei. Depois foi uma luta para conseguir alguém que quisesse me publicar, porque eu não sou autor conhecido, né? Mas consegui publicar para a Livraria do Advogado, foi uma satisfação. E é um livro, assim, modéstia à parte, bem interessante. Apesar de ser um livro singelo, ele tem um cunho bastante prático e específico para quem quer fazer melhores acordos, quem quer usar a arte do ganha-ganha. Ele está disponível na Amazon, na Livraria do Advogado, no meu Instagram, no @guimonks, com CKS. Na minha bio tem um link ali na Livraria do Advogado que o pessoal pode comprar. E o nome do livro, como é? É Negociação, Como Criar Estratégias para Acordar. O nome do livro. E eu só queria fazer uma parte. Eu fiquei muito feliz de vocês terem me convidado. Eu não imaginava. Eu já acompanhava vocês no Instagram. Eu admiro muito vocês aqui, o trabalho que vocês fazem. As pessoas muito legais, pessoas inteligentes. E eu ter vindo aqui foi uma satisfação inenarrável. Foi incrível, eu nem vi o tempo passar. E o professor Clóvis de Barros dizia isso, quando a gente tá gostando, quando a gente é feliz, a gente não vê o tempo passar, a gente pensa que não quer que aquilo acabe. Tanto que eu vi que o tempo encerrar, eu já pensei, pra mim o tempo voou aqui, foi leve. Eu acho que a gente pode chamar um outro episódio, porque, cara, com certeza vão vir muitos questionamentos, dúvidas, perguntas de quem já, como eu falei no começo, de quem já tá, de quem tá começando, de quem quer contratar. Boa ideia. Coloque nos comentários aí as suas dúvidas, que daqui a uns 10, 20 programas a gente chama ele outra vez. Vai ser um prazer ajudar. E a gente só responde perguntas. Vai ser um prazer ajudar. Cara, muito obrigado, Gui, sem palavras. Eu que agradeço. Seja sempre Nós vamos escolher E muito obrigado pelo aceite tão rápido, que eu convidei ele ontem. Então, que não foi dia 24. Que não foi dia 24. Antes de a gente fechar, a gente sempre pede para os nossos convidados, né, especialistas, a darem um nome para o nosso episódio. Qual é o nome desse nosso episódio que, com tantas frases incríveis? Pode escolher uma frase. Pode escolher uma das frases. O planejamento jurídico como estratégia para evitar problemas. Boa. Tá bem. Esse foi o TinoCast, o podcast da indústria criativa do sul do Brasil. E até a próxima. Feliz Natal, gente. Até lá. Lá naquela câmera lá. Feliz Natal. Feliz Natal. Ho!